a realização do sonho. Olha, eu vou falar para vocês, acredite sempre nos seus sonhos, porque quem acredita chega lá. Dá uma olhada que maravilha que eu acabei de comprar. Salve! Olha aqui, ó. Fala, meu caro. Ano 71. Tudo bom, graças a Deus. Você? Semana passada me ensinaram uma nova aí no Rio Grande do Sul. Conheci o tal do Júlio aí, que mexe com meio ambiente, né? Que é ex-secretário aí e tal. Aí ele me chamou de Chiru. Eu não sabia que lá que é Chiru, né? Aí eu fui saber quando eu cheguei aqui. Aí eu falei pra ele, pô, bicho, eu sou paulista, eu não entendo essas coisas. Né? Falei, aqui... Ficou meio espiado, cara. Quis te chamar de carinhosamente de parceria e ficou meio espiado. Não, eu dei risada, né? Eu falei, aqui em São Paulo é uma bagunça, não tem cultura, né? Aqui é a mistura cultural de todo mundo, né? É uma miscelânea. Cara, olha só. O André me disse que então tu teve aí, conversaram e tal. E vocês tinham então tido a questão de disponibilização de recursos, enfim, conseguiram, né, se organizarem por uma questão de recurso, né, os projetos, né, estão prontos e tal, né, só que, Ricardo, de lá para cá, cara, nosso cenário está mudando um pouquinho, como eu te disse ali, cara, a gente está meio esgoelado, né, e eu tô com uma faca bem, metade já enfiada no bucho, na goela, porque eu não consigo acalmar uma das perguntantes ali. Eu tenho dois perguntantes. Uma das perguntantes eu não estou conseguindo acalmar. Né? Tá bem estressado. Bem bastante estressado. Você acha que vale o ponto de trazer ela para a mesa, falar que está entrando uma figura nova e que a gente vai envolver um banco como a Caixa? O que acontece? Não. O que acontece? Eu tenho que costurar isso de uma maneira que eu alegre ela. O que é o alegrar ela? Ela está me dizendo o seguinte, olha, e aí não sei se tu já tem assim, essa noção que isso para mim vai ser um puta de um problema e eu tenho que tentar ver se eu consigo fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Aqui em Torres surgiu uma cultura que é negativa, tá? Mas ela surgiu, que é a cultura das desistências das obras, né? Ou seja, do abandono das obras e o que se chama juridicamente da destituição dos incorporadores. Tá. É uma figura jurídica lá e tal, tu entra com uma ação, em razão de N fatores, de atraso, a destituição do incorporador. Esse advogado que está representando ela, o cara também, um cara tranquilo, de conversa, bom diálogo e tal, mas o cara disse, cara, eu tenho que achar um jeito de acalmar a dona Lourdes, a perguntante. Um dos jeitos é aumentar a proposta. Né? Então, assim, apesar de eu ter uma discussão judicial com ela, judicial não, uma discussão futura, interpretativa de contrato e tal, eu não quero gerar risco para ninguém nessa situação. Então, o que eu acho que é mais válido? Eu acalentar ela por esse período, e aí criar um cenário de possibilidade ali, e calar a boca, mais ou menos, dela e acalentar a coisa. Tá? O que já veio para a mesa? Novas rodadas de proposição. Pois é, eu tenho X unidades, eu quero Y unidades. Não chegamos num denominador comum disso aí, entendeu? Mas eu tenho que abrir essa conversa contigo porque eu não posso trazer essa situação, porque, cara, eu estou vivenciando um momento de panela de pressão bastante significativo. E aí o que pode acontecer que para mim vai ser ruim para todo mundo, se vier a acontecer, cara? Se ela enlouquecer ao ponto de chutar o balde e movimentar uma ação de destituição, né? Cara, eu travei tudo. Aí travou tudo, E qual é a reclamação dela? Não, cara, a reclamação dela é o seguinte, né, cara, esse é o fator, e aí tu já é senhor conhecedor da informação. Então, a obra, ela tá, digamos assim, com o esqueleto pronto, mas, cara, ela era para estar pronta em 2019, 18, sei lá quando, não lembro mais. Existe um atraso
extremamente significativo da obra e tal, né? Não obstante o fato da fã, ou seja, do André e do Fauti, atenderem às suas solicitações dela, eu pago um aluguel mensal para ela. Ela mora de aluguel no lugar. E ela não tem custo. Está pagando a fã. Mas ela não está satisfeita. Ela está afim de tocar o balde, chutar o balde, enfim, ela está realmente ensurdecida, né? E aí vem outra questão, que é também comum, que chama o princípio da oportunidade. Né? Olha, está acontecendo isso e tal, e ela está sabendo que existem especulações, né? Ela está sabendo que existem interessados, ela está sabendo que existem negócios em tratativas e tal, então ela está querendo sentar na mesa também na condição de igual. Então isso eu não posso fugir de falar para ti, porque eu estou gerenciando esse conflito e, cara, né, isso vai vir para a mesa uma hora ou outra. Esse é um ponto. Outro ponto, né, eu não consigo, né, e aí vem a pergunta importante para ti, ou seja, eu vi que vocês estão se movimentando, então o Edgar está fora do negócio, e vocês estão se movimentando, tu e o Gabriel, e entendi também que o próprio Juliano, em tríade, de tocar esse negócio e fazer com que, né, a coisa aconteça, porque vocês conseguiram ter, digamos assim, uma projeção de recursos para a coisa acontecer. Sim. Ok, show. O detalhe a gente não dependia do Edgar, né? Não era uma questão de dependência. Era uma conveniência, não dependência, né? Não, tudo bem, mas eu te digo assim, querendo ou não, eu imaginava que a força dele seria a força mais mercadológica do que propriamente outra coisa. Exato, essa era a conveniência. Exato, né? Então assim, o que acontece? Eu vejo que é bom para nós isso e tal, porque, cara, vocês já estão com a faca e queijo na mão, né? Como tu bem disseste, a coisa está arredondada e tal, é só entrar praticamente na questão de habilitação. Só que, cara, eu não posso ficar mais esperando, e aí que está o ponto, digamos assim, nevrálgico da nossa decisão. Eu não posso ficar esperando 30, 60, 90, 180 dias, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu tenho, o que eu quero te dizer eu tenho outro jogador em cima me pressionando para fazer a coisa acontecer, e eu preciso ter essa efetividade de, digamos assim, de negociação e resposta, e eu não consigo segurar isso por um tempo. Não obstante, eu até falei pro próprio André, cara, se nós batermos o martelo com o time lá em São Paulo, minutar contrato já, não tem mais molde. É isso aí. Minutar o contrato e tal, e fechar o negócio e tocar para diante. Só que eu tenho essas questões para te pontuar. Uma delas, eu tenho que trazer ao conforto e a satisfação da permutante. Uma delas, a outra já está remediada, mas uma delas está me incomodando, eu tenho que trazer ao conforto isso. E aí, isso vai implicar possivelmente uma discussão de unidade. Isso é uma coisa que nós vamos ter que verificar. Hoje delas já são as áreas comerciais, né? Eu acho que ela tem 3 unidades, acho que 3 unidades de salas comerciais. Eu não lembro de cabeça. Mas vai naturalmente trazer um debate sobre a questão de unidades, isso aí eu tenho quase que absoluta certeza, porque é o que ela está ventilando e esbravejando. Aí entra dentro de uma régua, chegar numa régua nesse sentido. Mas outro fator, cara, que me preocupa muito cara, vocês colocaram então que conseguiram, pelo menos a informação que vem. Conseguiram um recurso de 1 milhão e depois nós vamos buscar os outros 14 milhões dentro daquela metodologia que nós já tínhamos estabelecido lá. Né? Ou seja, metodologia de medição e tal. Beleza. Quanto a isso, ou seja, o negócio não foge da origem que foi feita lá atrás. Tranquilo. Só que, cara, esse dinheiro eu primeiro quero perguntar qual é a ideia de obtenção desse recurso, porque ali está vindo como? A leitura que eu estou fazendo naquele MOU que está todo. Aí vou, se tu me permites a liberdade, não é isso que nós podemos assinar, nem quero assinar isso, quero assinar outra coisa. Mas assim, ali está me dizendo o seguinte, liberação de LGC junto à Caixa, para a formalização de operação bancária e tal.
Então, pelo que eu estou entendendo, é um dinheiro que vocês conseguem, através do CNPJ de vocês, para liberação. É um crédito. É um crédito. Tá? Isso aí. Beleza, tranquilo. Vou te falar o que demora nessa operação. Cartório. Em vias normais, uma operação dessa demoraria uns 90 dias, por causa do cartório. Mas a gente fez uma triangulação, digamos assim, e o Juliano falou para mim que ele consegue resolver isso em 2, 3 dias, aí no cartório da cidade. Então, resolvendo o cartório rápido, o banco é rápido. Então, a gente até estima 30 dias, mas pode ser que em uma semana saia. Porque a operação do banco é simples. Ela precisa de um imóvel garantia, que a gente já tem, colocar a garantia fiduciária na matrícula, se resolver em 2, 3 dias no cartório está resolvido, e o crédito no banco já está aprovado. Então a burocracia que a gente tem que vencer é cartório. Tá, beleza. Aí vem a pergunta para ti. Essa operação de liberação desse crédito, ela não está atrelada no primeiro momento à matrícula desse imóvel, tá? Não. É outro negócio de vocês. Outro negócio, A gente vai colocar um imóvel nosso em garantia. Ok, beleza. Tá, aí consegue um recurso, parará e libera. Ok. É isso aí. Tá. Outra pergunta para ti, porque na verdade isso é uma coisa que para mim está claro, porém pode ser que isso tenha passado meio que desapercebido. Na modelagem que a gente estabeleceu lá atrás, a gente vai fazer a medição, então, ou seja, vamos fazer todo o processo de habilitação junto ao sistema habitacional para ter o projeto aprovado da Caixa e a Caixa liberar o recurso. Só que aí, cara, para mim, eu estou ciente de um negócio, só que depois me deu um estalo, porque daqui a pouco pode ser que não esteja para vocês. Para que isso aconteça, né, vem a pergunta, e depois aí eu vou te dar a minha ideia sobre. Tá. Para que isso aconteça, tu vai ter que submeter o projeto, o empreendimento, o lugar e a matrícula, ou não? Toda a documentação do imóvel, toda a documentação do imóvel. Sim. Beleza. Inclui projetos, matrícula, o RI que já está protocolado, mas não está finalizado. Tá, tudo. Ok. Só que aí nós estamos falando disso junto à instituição bancária, em nome de quem? Vai passar para o nome do nosso grupo. A operação, não o imóvel. Tá, então lá no banco vai estar uma informação de que existe um CNPJ específico postulando. Que é o tomador do crédito nomeado como incorporador no negócio, e outro que é o proprietário do imóvel, no caso a FAN, né? Isso. Né? Tá bom, então aí tu tá me deixando um pouco mais confortável no sentido de que todo o processo de operação e liberação desse recurso não vai haver uma transferência de propriedade. Nesse momento não, nem compensa, por 2 razões. Primeiro, uma que o projeto está aprovado já assim em nome dessa empresa, e o registro de incorporação já foi protocolado assim. Então, se a gente fosse trocar o dono do terreno, digamos assim, eu teria que voltar na prefeitura, trocar todos os projetos, passar pelo meio ambiente de novo, passar pelo cartório de novo, pagar ITBI, fazer aquela confusão toda que você conhece bem. Aí a gente ia jogar 6 meses para frente de novo só para resolver isso. Não faz sentido. Não é impeditivo eu ter um proprietário do imóvel, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, e ter outro incorporador nomeado. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ajustar o registro de incorporação nomeando a incorporadora responsável pelo crédito na Caixa. Isso é uma nomeação mesmo. Então ela nomeia a empresa X pelo responsável Y a ser o incorporador. Aí está resolvida a questão. Inclusive a gente já vai fazer o quê? No próprio registro da incorporação, não sei se você está ciente disso, mas a gente já vai no registro de incorporação colocar quais são as unidades da permutante A, quais são as unidades da permutante B e quais são as unidades que são do André. A gente já vai segregar ali. Por quê? Porque além do patrimônio de afetação, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem visto que alguns juízes têm furado a bolha do patrimônio de afetação, mas quando a gente faz essa segregação já
no registro da incorporação, já separa o patrimônio de todo mundo. Então, caso a gente tenha problema, não afeta dos outros, e caso os outros tenham problema, não afetam o nosso. Uhum. Não, a única coisa que eu te digo é o seguinte, né? Tu vai ter obrigatoriamente que ter procuração de todos eles para poder negociar. Né? Todos, mas o terreno não está em nome da FAM? Não, tudo bem, mas, por exemplo, o terreno está em nome da FAM, certo? Aí, o terreno está em nome da FAM. Aí, lá na incorporação, tu vai ser incorporadora alfa. Como incorporador nomeado, você tem a autonomia já para realizar a atividade comercial de venda das unidades. Beleza? Só que o que eu tô te falando se tu tá com a ideia de segregar, isso vai acontecer naturalmente, né, a exigência do cartório de torres em relação à questão de instrumento procuratório de todas essas, porque tu vai segregar, então significa que tu vai largar o processo de incorporação com o que a gente chama de reserva de fração. E aí, se tu largar com reserva de fração... Não é nem pela reserva de fração, não. É pela reserva da unidade mesmo, futura. Não, é isso. Tu vai reservar o que a gente chama, a unidade futura, ela é uma fração de um todo. Sim. Certo? Sim. Então tu vai fazer a reserva daquela unidade futura que ela corresponde a uma fração de um todo. 0,007 tanto de um. Né? Só que quando tu faz isso, na lei de incorporação, eu, de certo modo, vamos dizer que eu seja um dos permutantes. Eu passo a ser, junto contigo, com a figura do incorporador, responsável. Não vai passar, não. Ele vai constatar ali como um proprietário daquelas unidades futuras. Perdão. Fala de novo. Ele vai configurar ali como um proprietário das unidades futuras, mas ele não é um incorporador nomeado. Não é. Mas o que eu estou te falando é que aqui, pelo menos, assim, da experiência que eu tenho com as gurias aqui do cartório, cara, vai gerar um disse que me disse e vai gerar uma necessidade de procuração aí. Pode ficar certo do que eu estou te falando. Tá. Mas enfim, isso é uma questão... Isso é uma questão procedimental. Eu já fiz e não foi necessário. Dessa forma que eu estou te falando, mencionando no RI quem são os proprietários. Porque de uma certa forma a origem da matrícula das permutantes já está lá, então já se explica de onde vêm as unidades delas, né? E a reserva das unidades do André, que acho que são 6 residenciais, se eu não me engano, e todas as comerciais, algo em torno disso, não lembro agora de cabeça, né? Mas está lá. Uhum. Então essa segregação ela já vai estar lá no registro de incorporação dizendo a unidade A pertence ao fulano, a unidade B pertence ao ciclano. Não, mas é o que eu estou te falando. Eu acho que até vale depois espancar mais essa situação aí, porque eu acho que aqui vai ter Você acha que o pessoal vai pedir? Aqui eu acho que eu vou ter um dileminha em relação a isso. Acho que vale a pena, digamos assim, dissecar mais isso aí aqui. Tá. Eu tenho uma peculiaridade aqui, que é o seguinte, o registrador daqui, ele se entende como Deus. Não é exclusividade dele, não. Os mas outros esse também problema são. é o seguinte, esse se entende e ele não consegue ter duas posições, entendeu? Ele não consegue ser maleável. É o jeito dele e tem tido dificuldade em relação a isso. Então acho que esse quesito a gente tem que espancar. Mas enfim, isso é uma questão procedimental. Você sabe dizer se o André ou a FAM, na pessoa da jurídica, tem procuração para fazer esse tipo de movimentação? Quando fez o negócio lá atrás? Tem. Quanto a isso, eu acho que não há problema nenhum. Né? A única coisa que eu estou preocupado, cara, é exatamente com essa situação de ter prazos. Então, aí vamos lá. Você comentou um ponto importante que ela está querendo sentar na mesa de igual, né? Hoje já tem um problema e a gente está querendo resolver esse problema, digamos assim, né? Se não for a gente que vai resolver o problema, não só as proprietárias, mas o próprio André vão ficar com 2 problemas. Por quê? Porque a pessoa que comprar vai ter que fazer tudo que a gente já fez. Então, nesse quesito, a gente já está alguns meses na frente de trabalho, né? Em termos de resolução documental, projetos, papelada, tudo mais. Então as 2 vantagens que eu vejo que a gente tem nesse sentido são, primeiro, a parte documental a gente já venceu, o projeto está filé, tá? Resolvemos tudo que tinha que resolver.
E segundo, a gente vai envolver um banco que é um banco que detém 2/3 do mercado imobiliário nacional. Se a gente pisar na bola, o banco entrega. É nesse nível. Então, não tem risco para o proprietário de falar, não vou receber, vai atrasar. Pode atrasar se caso a gente pisar na bola, mas a Caixa ela tira a empresa, põe ela de lado, chama a outra, termina e entrega. E a gente não vai querer cometer esse erro, até porque você sabe que a gente tem o Garden aí na cidade, tem outras coisas para fazer, né? Então a gente não pode comer bola nesse sentido. Sim, sim. Não, eu acho que é vantagem, entendeu? Só que o que eu tô te dizendo eu tô muito preocupado com essa discussão de prazo, cara. Porque se eu conseguisse, e eu sei que tu não tens como me dar um feedback positivo disso, né? Tipo assim, Marcos, eu consigo curtar isso metade do tempo. Não vai conseguir me dar essa resposta, não, né, meu? Não vou te mentir, não é premissa nossa enrolar ninguém, né? Teve umas mudanças na Caixa, há uns 15, 20 dias mais ou menos, eu fiz um treinamento sobre os novos procedimentos da Caixa. Uhum. E você vai chorar do que eu vou te dizer. A partir desse ano, para a gente colocar o empreendimento na Caixa para analisar, não precisa mais fazer toda a pacotada de documentos que a gente fez, como a gente fez para o Felicitar, para protocolo e assinatura de contrato. O que isso quer dizer? Que com a tese que a gente trabalhou no ano passado para o Felicitar, primeiro eu tinha que ter todos os projetos, todos os memoriais, todas as planilhas, ter tudo redondo. Aí eu chego com aquela pacoteira, ponho na mão dela, ela analisa tudo, mais ou menos uns 4 meses ali de análise. Maravilha, tá tudo de acordo? Tá. Para assinar o contrato, ela emitia um documento que chama matriz de conjugação. Nessa matriz ela ia dar as regras do contrato, para ela assinar o contrato. Por isso que a gente estimava 6 meses, porque eu ainda tenho mais 60 dias para eu cumprir aquelas regras, para daí então assinar. Hoje não. Hoje ela fez, a partir do dia 1º de janeiro, o que ela está fazendo? Eu tenho um projeto aprovado, só o projeto aprovado eu já posso protocolar na Caixa. Ela vai fazer a primeira etapa da análise, que é a pré-análise, e em 60 dias ela já assina o contrato. Não está dispensada a necessidade de entregar os outros documentos, só que ao invés de eu trabalhar assim, agora eu consigo trabalhar assim. Então o prazo final encurtou, porque eu consigo, com 60 dias eu estou com o contrato assinado, eu já consigo vender e repassar os clientes para a Caixa e começar a ter carteira de recebíveis. Isso agora eu consigo fazer, mas não vai, fugiu a palavra que eu acabei de falar, não vai dispensar a necessidade de apresentar todos os projetos, porque para a primeira medição eu tenho que vencer todas as pendências documentais. Então, eu assino o contrato com pendência de documento, mas para a primeira medição eu tenho que superado toda a parte entregar toda a parte documental. Então, no caso do Felicitar, não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque assim, a partir do momento que a gente disparou, vamos trabalhar, a primeira coisa que eu tenho que fazer já é terminar o RI, deixar ele pronto, para a gente poder lançar. Qual foi a conversa que a gente teve ano passado? Tá em cima da hora, mas a gente não queria perder a oportunidade do Festival do Balonismo. Pelo menos no dia 1º, nem que seja ter uma equipe com um folderzinho lá, mas já falando do empreendimento, né? Só que para isso a gente teria que correr com o RI. Para protocolar na Caixa, do jeito que está hoje, a gente protocola amanhã. É nesse nível. 60 dias sair no meu contrato, eu já com o RI mais ou menos ali no mesmo prazo, a gente começa a vender, começa a ter carteira de recebíveis, já começa a repassar esses clientes para a Caixa e em paralelo, como eu já tenho todos os documentos, no caso do Felicitar, eu vou entregar tudo de uma vez. Eu não vou esperar para fazer por esse procedimento novo. Já está tudo pronto. Né? Mas se fosse esse ano, a tese seria outra. Né? Não é aquilo que eu te falo. E, mesmo que eu saiba que a gente, até isso é positivo em termos de informação, né? Ou seja, desburocratizou muita coisa ou facilitou o processo. É ano de eleição, né? Exato. Então vamos liberar o que tiver que liberar. Mas assim, o meu fator principal está nesse gap de prazo, tempo. Outra coisa,
pelo áudio que o Juliano me manda, ou pela informação que a gente conversa aqui no... Porque, ou seja, eu não estou sendo alimentado, eu estou sendo... Volta e meia vem uma informação para mim, às vezes até desconexa, mas não estou atualizado efetivamente. O que ele me disse é o seguinte, querendo ou não, vocês conseguiram cavar 1,5 milhão, onde vocês vão destinar 1 milhão, então se for o caso, se é isso, efetivamente vão conseguir. E meio, 500 mil é justamente para a parte de RI, Parará e Piriri. RI lançamento, é isso aí. O lançamento. Do que o André me disse, e não fez grandes objeções, me parece que ele está concorde com isso. Na semana passada a gente entendeu isso também. Me parece que ele está concorde com isso, porque, vamos lá, eu não posso esquecer isso de falar para ti, e tu sabe. Saímos de 2, viemos para 1,5 e nós estamos chegando em 1. Uhum. Né? Eu queria 0, mas não foi possível. Não, tudo certo. Eu digo assim, isso é fato, não posso deixar de esquecer esse fato. Isso aconteceu. Veio de 2, saiu 1,5 e agora 1. Eu tive uma conversa muito rápida com ele, a gente almoçou no restaurante dele a semana passada, né? E aí foi uma conversa de uns 40 minutos, muito breve, assim. Mas eu disse pra ele, eu falei, André, eu respeito você e a tua amizade com seu amigo Márcio lá, mas ele é um cara muito difícil. Se não fosse a dificuldade que a gente teve ali de acesso à informação, e quando ele trouxe a informação eu quase arranquei os cabelos, porque era simples de resolver, a gente não teria tido o atraso que teve, eventualmente não teria tido a discussão que teve com o Edgar estaria aqui com a gente ainda, e a coisa teria caminhado. Só que hoje a gente já está com tudo pronto. Então a nossa vantagem, entre aspas, na negociação atual, embora não sei se chamar isso de vantagem é o mais correto, mas é o fato de estar pronto. Se ele passar isso para um terceiro, eu até poderia vender essa documentação para um terceiro, mas será que eu vou ter interesse? Não é pelo documento. Eu, Ricardo em particular, eu não gosto de deixar... Aqui em São Paulo a gente usa um termo feio assim, mas é o que é. Eu gosto de deixar rápido das coisas para trás, né? Eu gosto de pegar e terminar. Então a gente começou o trabalho, vamos concluir ele. No estágio que a obra está, assim, 12 meses é para acabar com folga. Então, se Deus abençoar, e acredito que vai, a gente daqui 2 meses começar a ter carteira de recebíveis, a gente não para a obra continua, vai dando velocidade nela. Quando vier a primeira medição, ela vai medir tudo que está lá de uma vez só, né? Nós já conversamos sobre isso. E a gente vai ter um caixa ali robusto para poder sentar a marcha ali e eventualmente... Beleza. Eu acho que a coisa se desenha dessa forma, mas assim... Nem 12 meses talvez leve para acabar aquilo ali, tá? Sendo bem otimista, lógico, mas... o que eu te diria? Eu tenho, então, pontos para a gente tentar alinhar. O primeiro ponto que eu comecei contigo é o seguinte, eu tenho que satisfazer quem pode puxar o nosso tapete. Então eu vou ter que criar um cenário para trazer ela para dentro dessa situação. O que é trazer ela para dentro dessa situação? É satisfazer a eventual pedida dela. Né? Então eu vou ter que balançar, ou seja, criar um balanço, um sistema onde eu consiga equalizar ela, nós todos. Esse é um ponto. Tá? Ponto 2. A questão tempo. Tu está me dizendo, a gente está aberto, falando assim, francamente um com o outro e tal. Tu está me dizendo que tiveram novidades em relação a essa questão de desembaraço, burocracia, porém não há uma garantia, né? Ou seja, não há uma coisa que a gente vai conseguir resolver dinheiro rápido nesse sentido. Mas a questão do crédito, e aí isso é uma pergunta que eu ia te fazer, acabei de te fazer. Eu entendi agora de onde vem então o crédito de 1,5, então vamos ter que ser de 1,5 porque vocês vão ter que pegar dinheiro para poder. A minha pergunta para ti é a seguinte: essa tua circunstância, ela está em andamento ou ela está em stand-by? Qual circunstância? Não entendi a pergunta. De tu fazer esse crédito, ou seja, esse dinheiro não está na tua conta, ele não está esperando para ser destinado para alguém, tu vai buscar esse dinheiro. Não, tá lá parado, tá só aguardando. Ela colocou o imóvel e o dinheiro sai. Entendi. E aí tu diz que a burocracia do cartório é que está te... É a que trava mais.
Se não rolar por via de contatos que o Juliano conseguiu, aí é prazo de cartório, 30, 40 dias. Mas, pelo que ele explicou, 2, 3 dias resolve. Tá bem, mas aí tu está dizendo que é prazo de cartório, e aí eu vou ser mais indiscreto ainda. Nós estamos falando de uma garantia oferecida por vocês mesmos. Sim. Essa garantia está em Torres. Tá aí na região, nem sei qual imóvel vai entrar, mas Tá, beleza. Mas aí vai entrar aqui, bom, é aqui o cara, o enchedor de saco que vai dar esse problema aqui, ou seja, que é o René. Se ele tem contato lá dentro e consegue desembaraçar, seguramente ela acontece rápido. É isso aí. Tá? Então, beleza, isso é um ponto de convencimento legal. Tipo, o dinheiro está à disposição, é só liberar e transferir. As empresas que são gericadas, né, que é o termo aí da Caixa, ela tem esses 2 limites de crédito. O LGCE, que é o limite global do custo do empreendimento, que é o dinheiro utilizado único e exclusivamente para construção, fomento de moradia. E o LGC é limite global de crédito. Então, a empresa ela tem uma capacidade de tomar crédito. É aquele cheque especial que toda empresa tem, né? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar um imóvel em garantia, é o famoso home equity, né? Home equity. Que é colocar um imóvel em garantia e pegar o dinheiro do banco. Não, beleza, eu acho que está entendido e eu tentar convencer eles agora de bater esse martelo. Se eu puder colaborar contigo em argumentos, né? Primeiro, né, o projeto está pronto, então isso é um avanço enorme. Qualquer pessoa que entrar lá não tem nada do que a gente tem. Pelo menos 11 meses de trabalho já foram feitos. Concordando ou não, sendo bom ou não, é o tempo que levou. A Caixa Econômica é o maior banco fomentador da moradia no país, embora o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina tenham gerido a Caixa Econômica, e eu até entendo os motivos, mas ela é o maior banco, a gente não tem como negar. E ela é a garantidora do negócio. Se eu pisar na bola, e óbvio que eu não vou querer pisar na bola com uma Caixa Econômica, o empreendimento será entregue. Então tem 3 argumentos aqui para deixar essa senhora bem tranquila de que, ok, atrasou, houveram problemas no passado, a gente não consegue corrigir o passado, mas o futuro é promissor. Eu também acho. Eu estou mais por essa linha do que propriamente a outra linha que está sendo, digamos assim, em fase de negociação. Né? Porque a outra linha ela é a assunção também desse passivo e eventuais riscos. Né? E, de certo modo, o que a gente está querendo é eliminar risco. A única coisa, Ricardo, que me deixa ainda um pouco reticente é que o meu sentimento, e aí eu fico com essa situação, se bem que tu me explicou dessa maneira, mas ainda estou reticente, tá? O meu objetivo de tudo isso é tirar eles desse negócio. Significa dizer o seguinte: eu vou tirar eles definitivamente dessa operação. Até que vocês vão comprar um negócio e vão ter a rentabilidade estimada em cima disso, né? Mas eu tenho que tirar eles. Mas assim, o desenho que a gente está vendo, eu não consigo afastar eles por completo desde a nossa assinatura de contrato. Né? Aí é uma decisão que vocês vão ter que tomar. Né? Isso eu concordo contigo. Afastamento imediato, eu acho que, a não ser que ele queira sair do CNPJ, porque eu sei que ele tem uma conversa com o Juliano em relação a isso. Mas eu não faço parte disso. Faço parte da construção. Do negócio da empresa eu não tenho nenhuma, beleza, mas nenhuma falando né, ação. Temos lá um esboço de negócio, aonde nós vamos ter um agente financiador que vai vir, vai fazer uma medição do que foi executado e vai fazer um aporte de recurso. Sim. O troço terminar. Só que para que isso aconteça, como tu bem disseste agora, ou seja, toda operação ela tem que acontecer em nome da FAM, ela tem que vir em nome da FAM, porém, a FAM proprietária imóvel, porém lá no processo de incorporação nós vamos lançar o nome de uma nova incorporadora, ou seja, responsável, uma nova incorporadora responsável pelo empreendimento e tal, e aí vem vocês, né, nessa nomenclatura. Mas... ela vai configurar como proprietária do imóvel, né?
Não como incorporadora, no caso. Ela até pode. A gente não teria uma objeção dela ficar como incorporadora, mas a única questão que precisaria aí ficar bem claro é que aí teria que sim ter uma SPE para realizar o empreendimento, e dessa SPE a tomadora do crédito precisa ter 51%, porque a Caixa entende que o tomador do crédito ele tem que ser majoritário, aí é regra dela, né? Não, tudo bem, mas na modelagem que a gente está desenhando, ela fica como proprietária do imóvel. Sim. O que a gente está dizendo é mais simples e mais fácil de fazer. Mas eu tenho uma incorporadora, cara, na verdade, vamos lá, eu estou trabalhando contigo dentro do princípio da realidade. Uhum. A incorporadora são vocês, ou seja, querendo ou não, eu sou proprietária do imóvel, vou entrar quase que, uma analogia simplória, com uma permutante futura. É isso. É isso aí. Entendeu? Sim. Ou seja, eu estou te dando o imóvel, mas tu vai incorporar, ou seja, tu vai transformar a incorporação, enfim. Quase não. No frio da letra é isso mesmo. Ela configura como proprietária e ela está permutando ali o que está ali para receber um futuro ali. Exato. Mas ficou claro para ti que, seja, para o recebível dos 60%, que aí vamos falar da casa dos 8 milhões mais ou menos, ou seja, quando der a medição, bom, mas nada sai do meu nome, né? Não, e tem um detalhe aí, isso também pode ser colocado no RI, o acordo comercial. Ele pode ser colocado na minuta lá, sem problema nenhum. Eu acho que sim, porque tu entendeu que o propósito que eu estou tentando gerenciar contigo eu quero afastar os caras dessa responsabilidade mais... Aliás, até vou te dar uma sugestão diferente. Por proteção comercial, não colocar no RI a negociação comercial, mas fazer uma escritura pública do contrato e colocar o número dessa escritura no RI. Porque a escritura ela fica de uso privado e ela não fica aberta ao público, o RI fica, sim. Né? Sim. Não, quanto a isso, ok, mas agora para mim está bem entendido. Eu só tenho que tentar convencer o cara disso. Ele me disse agora, teve comigo aqui, Marcos, será que a gente não consegue esse dinheiro há 15 dias, 10 dias? Aí sentamos lá com a dona Lourdes, lá, tentamos ajeitar ela da melhor forma possível, trazendo para dentro lá, o cara entende, vê as coisas e tal. E a gente bate esse martelo, eu digo, André, não tenho como dar previsão, se o cara te deu 30, pode ser que seja 30, pode ser que seja 7, pode ser que seja 6, pode ser que seja 15. A gente Só que o que eu quero que tu entenda, tá? O que está pegando de desconforto é uma falta de previsibilidade concreta. Só que eu ainda acho que dentro dessa modelagem eu não tenho como ter isso, né? Não obstante que nessa questão desse recurso aí, assim, esse arras tu tens como, porque tu está me dizendo, o dinheiro está na tua mão, só precisa fazer uma parte burocrática de oferecimento de garantia. E Exato. Reconhecimento e registro dessa garantia, é isso? É isso. É basicamente isso. E aí isso é um trâmite que pode levar 30, 10, 20, 15, 50. O maior desafio é o cartório, não é o banco. Porque o banco ele quer a matrícula com a alienação fiduciária registrada. Liberou, o dinheiro está na mão. Tá entendido. Tá? Deixa eu defender os argumentos agora e aí dar sequência. Mas te prepara, porque eu vou vir com essa questão da perguntante, sabendo quais são as exigências dela, para a gente tentar sentar e alinhar o mínimo detalhe disso aí e fechar essa novela, porque isso tá uma novela. Provavelmente, não é certeza, provavelmente a gente vai ou a semana que vem ou na próxima voltar para Torres. Talvez a gente esteja aí pessoalmente. Aí seria interessante tu já me posicionar, verificar qual é efetivamente a tua data e me posiciona em relação a isso. Por causa do alvará do Garden. O prefeito quer fazer um auê aí, quer chamar todo mundo, quer chamar a imprensa, quer não sei o quê, quer fazer um monte de coisa. Então a gente vai ter que ir para sair na foto. E aí, esse o Edgar tá junto? Esse tá. Beleza. Não, tranquilo então. Tá entendido, tá compreendido. Já me sinaliza então mais ou menos quais são as suas possíveis datas e tal, e aí conforme for a gente vê
o que pode fazer. Se tiver uma situação diferente nesse meio tempo, já vou te apertar, já vou te chamar. E a gente, no meu entender, é o seguinte, a gente rabisca não um MOA, a gente rabisca já efetivamente um contrato, que aí eu vou desenhar aqui e aí vamos tocar. Tá bom. Tá? Fechou, meu caro. Valeu, meu velho, abraço, bom trabalho. Valeu. Contigo. Outro, pra você também. Até mais.